Olá, meus amados irmãos, todos os amigos, bem-vindo ao Daily Devotions, que é o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e a alegria nossa que Pastor Paulo Pereira comentando um resumo do texto que faz parte da leitura de hoje, a leitura diária do nosso plano anual de leitura, e estamos indo, conforme a graça de Deus, avançando cada dia nessa história da relação de Deus com as pessoas, com o seu povo, como nação, pois Deus escolheu Israel, escolheu Jerusalém para pôr o seu nome, escolheu reis, sacerdotes, a linhagem davídica, tudo dentro de um processo que envolve os compromissos do homem com Deus e também de Deus com o homem. E também com as leituras dos Salmos, do Novo Testamento também, e hoje vamos estar encerrando a Epístola aos Romanos, Vamos estar daqui a pouco indo para a carta de Paulo aos Coríntios. Mas na 2 Crônicas 33, 14 a 34, 33, aqui vai começar dizendo assim: depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi bem alto, desde o oeste até o Vale do Cedron, E essa expressão depois disso, claro que nós temos que fazer um feedback naquilo que foi feito por Manassés, antes desse momento da leitura de hoje, desse momento que ele, como rei, líder, está vivendo. Pois ele foi um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez coisas horríveis, mas quando veio também o juízo divino, ele se arrependeu. E olha aqui uma coisa importante: sempre Deus, ele dará oportunidade ao arrependimento e também ouvirá o clamor de um coração arrependido e quebrantado. Aqui está a lição na vida de Manassés, Pois Manassés se arrependeu dos seus pecados, de ter construído postes para a idolatria, a Aserá, a Baal, sacrificar as crianças no fogo, Mas mesmo assim, quando ele se quebrantou, vai dizer aqui, em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. E quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu seu pedido e trouxe-o de volta a Jerusalém. Já estava cativo, ele estava fora, mas ainda assim ele teve oportunidade, dizendo: nunca é tarde para retornar, para se arrepender. E agora, então, depois desse momento que ele está novamente em Jerusalém, ele busca reconstruir, então, os muros, fortalecer a segurança de Israel, derruba todos os altares que havia construído nas colinas, colocado no templo, e onde ele havia colocado altares para adorar outros deuses, ali ele ordenou sacrificar ao Deus de Israel. Assim, então, foi muito importante. Agora ele veio a morrer e no seu lugar o seu filho Amon foi o seu sucessor, com 22 anos, mas ele reinou só 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele não teve um reinado muito longevo por conta dessas maldades que ele levou Israel também a pecar. Mas depois dele veio porque ali os próprios oficiais do rei Amon, eles fizeram e conspiraram contra ele e mataram ele dentro do seu palácio. E depois o povo tratou de também executar esses oficiais. E então proclamaram Josias, filho do rei Amon, estava dentro da linhagem, como rei em seu lugar em Jerusalém. Ele tinha apenas 8 anos e reinou 31 anos, e ele foi vivendo as etapas, com 4 anos de reinado
ele, ainda jovem, começou a buscar a Deus, né? E purificar o templo, purificar, derrubar os altares idólatras, fez muitas coisas então para restaurar a vida espiritual e religiosa em Judá, em Jerusalém, até as tribos de Manassés, Efraim, né? Naftali, Simeão, tudo ele reconstruiu, né? E no 18º ano do seu reinado, ele também manda purificar o templo. E os sacerdotes, né, aqueles que lhe auxiliavam, foram e ao buscarem os tesouros lá no templo, acharam o livro da lei. E é muito importante, porque aqui a gente precisa considerar, era muito raro alguém ter uma Bíblia nas suas mãos, né? Porque era tudo feito à mão, as cópias. Então, por isso, o povo se distanciava muito da palavra do Senhor. Diferente dos nossos dias, que temos o privilégio de ter, às vezes, muitas Bíblias em suas casas. Então, por isso, eles muitas vezes se esqueciam das leis do Senhor. E foi o que ele percebeu quando encontraram o livro, o rei Uquias, não é? Então o Safã fez a leitura para ele e ele se sentiu muito porque viu que eles não estavam cumprindo a lei do Senhor. E então ele começou a restaurar, né, essa prática, né, daquilo que a lei estava exigindo, né, para que o Senhor afastasse a sua desgraça. Aí ele vai e manda para os seus oficiais, Euquias, para consultar a profetisa Hulda, né? Hulda era uma mulher que era usada por Deus, né? Esposa de Salum, e ela então entrega uma palavra profética ao rei, dizendo que todas as pragas, todas as maldições, né, que estão também registrados no livro da lei do Senhor, ia vir sobre Israel. Mas como o rei Josias, né, ele se arrependeu, ele sempre se humilhou, no seu reinado ele teria paz e não teria nenhum prejuízo. E foi isso que aconteceu, né? Deus guardou e eles se comprometeram em obedecer ao Senhor e cumprir os seus mandamentos, né, de todos os termos da aliança escrito no livro. E exigiu assim de todos os habitantes de Jerusalém. Removeu os ídolos repulsivos, removeu os altares, né? E assim foi o sucesso do reinado de Josias. Romanos 16, é lindo esse último capítulo, porque já vimos que Paulo vem mostrando para os irmãos em Roma, né, que ele também era cercado de muitos irmãos queridos, abençoados, fiéis, leais, instrumentos de Deus. É isso que ele queria dizer para os crentes em Roma, citando nome por nome, mostrando que como valia a pena ser fiel ao Senhor, construir um legado, né? E esses nomes todos, nós vamos ver que sobre eles vinha uma palavra elogiosa, né? Aqui ele vai dizer: Apeles, aprovado por Cristo, Aristóbulos, Herodião, meu companheiro judeu, né? Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor, e assim vai indo. É muito especial ler, eu gosto de ler nomes, genealogia, enquanto muitos, né, querem passar por cima das genealogias, eu gosto de ler nome, porque de repente vem uma observação sobre alguém que fez algo extraordinário, foi uma bênção nas mãos do Senhor. Salmos e provérbios são lindos, Salmo 26, não é? O salmista ele se apresenta diante do Senhor e pede para o Senhor, né, uma balança que julgue ele, né, como uma pessoa inocente, íntegra, correta, né, e se afastava dos que praticavam mal. E o Provérbios 20, 19 diz: o fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Deus nos abençoe.